Pensa aqui comigo. Um belo dia, você vai pegar o seu filho na escola, como você faz todos os dias. Ele entra no carro e o carro é tomado por um baita de um cheirão. E você pensa, será que eu esqueci de passar desodorante? Não. Você olha e realmente esse cheiro veio com seu filho. E aí um pensamento mais assustador ainda passa pela tua cabeça. Como é que pode o meu filho, a minha criança, o meu bebê, tá com um cheiro tão forte? E aí você pergunta para ele, filho, que cheiro é esse? E ele fala, cheiro? Eu não tô sentindo cheiro, mamãe. Aqui a gente descobre duas coisas. Primeiro, as coisas mudam muito rápido. Segundo, a criança não sente o próprio cheiro. Nós precisamos ficar atentos a esse aspecto. O cheiro pode ser o primeiro sinal de que o corpo do seu filho está mudando. Eu sou a doutora Mirna Campagnoli, pediatra e endocrinopediatra há 25 anos e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é o pavor de muitos pais. Quando o corpo muda, muitas vezes a criança não sabe o que fazer. Ela tenta se esconder, e é usar moletom, e é não querer mais colocar nenhuma roupinha que mostre as mudanças do corpo, é se recusar a usar o desodorante. Às vezes, o desodorante ainda não entrou na rotina, então ela esquece todos os dias, e todo dia essa cena do cheirinho se repete. Ou seja, a mudança do corpo, ela acontece na criança, mas ela afeta toda a família e por isso é um assunto muito importante de ser conversado. Um outro aspecto importante sobre a mudança do corpo da criança é que o pai e a mãe têm que lidar com a sensação de que a sua criança está crescendo, que o seu bebê não é mais bebê e que talvez a gente precise começar a enxergar essa criança como um corpo em desenvolvimento, uma mente em transformação, um comportamento questionador e muitas vezes opositor. Ou seja, a gente precisa encarar o fato de que a pré-adolescência e a adolescência chegam para abalar as estruturas e para mudar muita coisa dentro de casa. Cada criança tem o seu tempo de mudança. Tem crianças que mudam cedo, tem crianças que mudam junto com o grupo e tem crianças que mudam mais tarde. E esse tempo pode fazer muita diferença na percepção do processo do adolescer, porque a criança, o pré-adolescente e o adolescente são seres sociais que precisam muito estarem inseridos no grupo, fazerem parte da mudança. Quando a mudança acontece antes dos amigos ou a mudança acontece depois dos amigos, isso faz com que eles se sintam desconectados, fora da normalidade daquele grupo, mesmo que esteja dentro do normal. E para a gente saber qual é o normal, a gente precisa entender que as mudanças de puberdade, elas acontecem em meninas a partir dos 6 anos de idade, com mudanças como cheirinho, pelinho, e o aparecimento das mamas a partir dos 8 anos de idade. Já nos meninos, o cheirinho e o pelinho também podem aparecer mais cedo, 6, 7 anos, mas as mudanças da puberdade acontecem de uma forma um pouco mais desafiadora, porque essas mudanças acontecem dentro da cueca. É o aumento do testículo, a mudança da bolsa escrotal, o aumento do tamanho do genital, e tudo isso, muitas vezes, não é percebido pelos pais, uma vez que, nesta fase, a criança já não deixa mais que a gente os veja tomando banho, que a gente os veja trocando de roupa. Então, é preciso que, antes do início da puberdade, se construa um vínculo legal com a criança e um vínculo de confiança para que essa criança permita que, eventualmente, os pais possam observar essas mudanças, mesmo que elas não estejam tão visíveis no dia a dia. E por que é tão importante a gente falar sobre puberdade, sobre amadurecimento, sobre crescimento? A puberdade, o crescimento, a pré-adolescência e a adolescência, elas acontecem dentro de uma janela de tempo muito específica. É importante que os pais percebam esse processo acontecendo para que a gente possa identificar se existe alguma alteração, se está tudo acontecendo dentro do normal, na velocidade normal, dentro de um passo cronograma normal, porque qualquer alteração nesse processo pode levar a alterações de crescimento, pode levar a alterações de formação dos órgãos genitais, a alterações depois na fertilidade dessas crianças, e por isso a identificação de um processo normal e a separação de um processo que não está normal é imprescindível. E como eu disse,
são janelas de tempo específicas. Se a gente perde o timing de percepção, de diagnóstico e de tratamento, as consequências realmente podem ser mais graves. É importante a gente entender o processo da puberdade, que são as mudanças hormonais que vão levar da infância para a adolescência e depois para a vida adulta. Elas estão intimamente interligadas com o processo do crescimento. Então, a velocidade de crescimento antes da puberdade é menor. Durante a puberdade existe uma aceleração de velocidade de crescimento que vai levar ao estirão da puberdade. Mas com isso, existe também um avanço da idade óssea, que vai levando a criança em direção à parada do crescimento. Legal a gente entender que crianças que iniciam muito cedo esse processo da puberdade tendem a parar de crescer mais cedo. E o oposto também é verdade. Crianças que iniciam a puberdade mais tarde tendem a parar de crescer mais tarde. E isso, sem dúvida, pode impactar na estatura final da criança. Isso também nos leva a entender que as mudanças comportamentais que fazem parte da pré-adolescência e da adolescência vão acontecer neste mesmo momento em que as mudanças corporais estão acontecendo. O problema é que durante todo o processo de amadurecimento, esse cérebro está em constante modificação, em constante amadurecimento e em constante transformação. E essa transformação ela vai acontecendo enquanto todo o resto, todo o corpo está mudando. O cérebro só vai terminar a sua transformação e a sua maturação por volta dos 24 anos. Muito do que é característico do comportamento da adolescência e da pré-adolescência acontece por imaturidade e porque essas transformações transformam, ou seja, modificam a forma com que essa criança reage as situações diárias. Antes, a criança chorava. Hoje, ela bate a porta. Antes, a criança achava graça. Hoje, ela fica zangada. E assim por diante. Nós precisamos também, como pais e educadores, lembrar que durante esse processo de transformação, nós precisamos amadurecer junto, para que a gente possa lidar da melhor forma possível com incerteza, com a insegurança, prover limites, prover segurança para essa criança e acolhimento quando for necessário. E agora, de forma prática, vamos conversar sobre o que vocês vão notar de diferente quando a criança inicia a puberdade. O odor axilar normalmente é a primeira alteração percebida. É um odor forte, característico de odor axilar, diferente daquele cheirinho de suor que criança tem na cabeça. Esse cheirinho ele começa a acontecer depois das atividades físicas, em dias mais quentes, e depois ele passa a estar presente até depois da noite de sono. Ensinar para a criança as questões de higiene pessoal, as questões de uso do desodorante de forma consistente e diária, colocar um desodorante na mochila para que a criança possa utilizar e reutilizar durante as atividades escolares passa a ser um ponto bastante importante. Nós vamos falar depois, mais tarde, sobre a questão dos desodorantes e sobre as suas características, mas nesse momento fica só a lembrança de que o desodorante precisa estar presente. Depois, os pelinhos, que raramente acontecem na região da axila nesse início e geralmente acontecem na região pubiana. Então, como dito anteriormente, é uma característica mais difícil de ser observada, porque nem sempre as crianças contam para os pais, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não darem importância. É importante que os pais, eventualmente, possam observar essas mudanças no corpo para que eles tenham critérios e parâmetros para acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Na menina, o primeiro e grande sinal da puberdade verdadeira é o início das mamas. A mama pode se iniciar só de um lado ou nos dois ao mesmo tempo. Aparece como um caroço atrás da areola, que geralmente é doloroso ao toque, e a queixa normalmente não é que a mama apareceu, mas sim que ela está com uma dorzinha no peito. Os pais precisam observar esse carocinho porque também existem vezes que o corpo treina. Aparece o carocinho e dentro de 3 a 4 semanas ele regride por completo. Isso não é puberdade ainda, isso é uma outra coisa. Mas para as crianças em que esse brotinho mamário apareceu e ele permanece por mais de 4 semanas,
é muito provável que seja, sim, o primeiro sinal da puberdade verdadeira nas meninas, e que deve acontecer depois dos 8 anos de idade. Depois do início do broto mamário, a menstruação acontece em aproximadamente 2 anos após o aparecimento do broto mamário. Nos meninos, é um pouquinho mais difícil de se perceber essa mudança, porque não dói, não coça e a gente não consegue visualizar na roupa. O que acontece nos meninos como o primeiro sinal da puberdade é o aumento do testículo. Os testículos estão dentro da bolsa escrotal. Eles são bem pequenininhos durante a infância. E quando a puberdade inicia, eles começam a crescer de tamanho. A bolsa escrotal também fica diferente, mais pendente. O genital externo do menino também cresce, mas não necessariamente num primeiro momento. Isso pode acontecer alguns meses depois do crescimento dos testículos. Então, novamente, os pais precisam construir essa relação de confiança para que ou a criança conte que notou alguma mudança no genital, ou que eles possam eventualmente observar essas mudanças e terem critérios para identificar o início da puberdade propriamente dito. Todas as outras mudanças, crescimento, estirão do crescimento, mudança de voz, barba nos meninos, vão acontecer bem depois. E é por isso que é importante identificar essa questão da mudança do genital. A pele oleosa, a acne, a dermatite seborreica, que são aquelas casquinhas no couro cabeludo, elas também podem aparecer nessa fase, mas elas não são regra. Algumas crianças têm, outras não. Então, vale a observação, mas não esperar este item ou esta característica como critério para definir se é puberdade ou não. Existem critérios, existem janelas de oportunidade, tanto para observação quanto para tratamento, quando isso é necessário, e que a construção de uma relação de confiança entre pais e filhos é imprescindível para que essa observação, esse acompanhamento e a intervenção, caso seja necessário, ocorram dentro de janelas de tempo adequadas. Reforçando, meninas, pelinho e cheirinho a partir dos 6 anos, meninos, pelo e cheiro a partir dos 7 anos. Em meninas, o aparecimento do broto mamário deve ocorrer depois dos 8 anos de idade. Nós consideramos que a primeira menstruação, a menarca, acontece aproximadamente 2 anos depois do aparecimento do broto mamário. Nos meninos, a gente tem a mudança do genital, que deve acontecer a partir dos 9 anos de idade. Um outro aspecto importante e que não diz respeito diretamente à idade de início da puberdade é a estatura de início da puberdade. E isso é assunto para um próximo vídeo. Tratar nem sempre é dar remédio. Acompanhar nem sempre significa ter que intervir. O importante é conhecer os critérios, reconhecer as mudanças e ter proporcionalidade no acompanhamento e na intervenção. Não precisa ter medo, a gente precisa ter presença e a gente precisa estar atento. Esse é o papel dos pais. Se esse é um assunto que te interessa, deixa os comentários aqui. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha para alguém que você acha que precisa ouvir tudo isso.